O desejado de todas as nações. Capítulo 19. Se não virdes junto sinais ao poço de Jacó. Este capítulo se baseia em João capítulo 4, Samaria, versos 43 Era meio-dia quando chegou ao belo vale de Os galileus que voltaram da Páscoa levaram a notícia das maravilhosas obras de Jacó. A maneira Fatigado por que da os dignitários jornada, em Jerusalém lhe sentou-se haviam ali julgado para a descansar ação, enquanto os abria-lhe discípulos caminho iam para à a Galiléia cidade comprar alimento. Muitos dentre o povo Judeus e lamentavam os samaritanos abusos eram no templo acérrimos e a inimigos, ambição e a evitando arrogância dos tanto sacerdotes. quanto possível todo Esperavam trato que uns com esse os homem, outros. que fizera fugir os Negociar com principais os samaritanos houvesse em de caso ser o de esperado necessidade, libertador. era na verdade E agora reputado chegavam ilícito notícias pelos que rabis. pareciam Qualquer confirmar suas contato social fagueiras com esperanças. eles, porém, Era condenado. contava-se que o profeta Um se judeu havia não declarado tomava emprestado, emprestado, nem nem recebia obséquios O de um povo de samaritano, Nazaré, no entanto, nem mesmo não um cria pedaço nele. de pão ou Por um isso, copo de água. Jesus não visitou Nazaré Comprando em sua comida, passagem os para discípulos Caná. estavam agindo em harmonia O Salvador com o declarara costume aos da discípulos nação. que um Além profeta disso, não tem não honra iam, na sua entretanto, própria terra. Pediram Os favor homens de um estimam o samaritano caráter ou segundo buscar aquilo por que qualquer eles maneira próprios são beneficiá-lo, capazes de não apreciar. entrava nas Os de cogitações espírito estreito nem e mesmo mundano dos discípulos julgavam de a Cristo. Cristo por seu humilde Ao sentar-se à nascimento, beira do poço, seu traje Jesus modesto e o desfalecia meio de de vida fome em que e labutara. de sede. Não eram Longa fora capazes a de jornada apreciar a desde a pureza manhã, daquele e espírito agora dardejavam isento de sobre ele os qualquer raios mancha do de sol de pecado. meio-dia. As novas sede da volta de era-lhe Jerusalém a acrescida Caná ao pensamento da divulgaram-se fresca em breve e refrigerante por toda a água Galiléia, ali, tão levando perto esperança e aos todavia aflitos e inacessível sofredores. para ele. Em Cafarnaum, Pois não as tinha notícias corda, atraíram nem a cântaro, atenção de um e nobre fundo era judeu, o poço. oficial ao serviço do Cabia-lhe rei. a sorte da Um humanidade filho desse e régulo esperou estava que viesse sofrendo alguém de para moléstia tirá-la. aparentemente Aproximou-se incurável. Uma mulher de Os Samaria médicos o e, haviam como desenganado. inconsciente da presença Ao dele, ouvir o pai encheu falar de de água Jesus, o cântaro. porém, Decidiu ao voltar-se rogar-lhe para ir auxílio. embora, Jesus A criança lhe pediu estava de beber. muito mal e Um temia favor se como não esse, viveria até nenhum seu regresso. oriental recusaria. Mas o No nobre Oriente, achou que a água era deveria ir chamada o dom pessoalmente de apresentar Deus. sua petição. Dar de beber a um sedento Esperava que a viandante súplica de um era pai considerado havia tão de sagrado despertar a dever que compaixão os árabes do grande deserto médico. se desviariam Chegando do a caminho Caná, a fim de o encontrou cumprir. grande multidão rodeando O a ódio Jesus. existente entre judeus e Coração samaritanos ansioso impedia a procurou mulher abrir de caminho oferecer até a um obséquio presença a do Jesus. Salvador. O Ao Salvador, ver apenas porém, um homem buscava simplesmente a chave vestido, para esse coração poento e com exausto o da tato nascido viagem, do divino amor, vacilou-lhe a pediu, fé. não ofereceu Duvidou um favor. que esse homem pudesse O realizar oferecimento o que de uma viera gentileza pedir-lhe. poderia haver sido Obteve, no rejeitado. entanto, uma A entrevista confiança, com no Jesus, entanto, desperta expôs-lhe confiança. o objetivo de sua O rei presença do céu e chegou rogou a essa ao Salvador desprezada que alma, o acompanhasse pedindo um à casa. serviço de suas mãos. Mas Jesus Aquele já que fizera conhecia o essa oceano, dor. que rege as Antes águas que o do regrão grande houvesse abismo partido de e casa, abre as fontes vira-lhe e o rios da Salvador terra, a aflição. repousou de sua fadiga Sabia também junto ao que poço o Pai de Jacó estabelecera em e seu esteve na espírito dependência da bondade de condições uma quanto estranha a crer em até Jesus. quanto a dádiva A de menos um que pouco sua de água. petição fosse atendida, A mulher não viu o que havia Jesus de era aceitar judeu. como o Em Messias. sua surpresa, Enquanto esqueceu-se o de oficial satisfazer-lhe esperava-lhe o pedido, nessa agonia de mas quem se acha procurou suspenso, indagar a razão Jesus do disse, mesmo. Se não Como virdes disse sinais ela, e milagres, sendo tu não judeu, crereis. me pedes de beber a Não mim, obstante que sou todas mulher as provas de samaritana? que Jesus era o Cristo, Jesus respondeu, o suplicante decidira se tu fazer do conheceras deferimento o de dom seu de pedido Deus, uma e quem é condição o que te para diz, nele crer. dá-me de beber? O Salvador Tu comparava lhe essa pedirias, incredulidade e ele te com daria a fé água singela viva. dos samaritanos que não Tu te haviam admiras de solicitado que te nenhum pedisse milagre, mesmo um tão sinal pequenino nenhum. favor, como Sua um pouco palavra, de água do o poço sempre aos nossos presente pés. testemunho de sua Houvesse tu divindade, me pedido a mim, tinha e eu te poder haveria dado de que lhes beber da tocara água o da vida coração. eterna. Jesus A mulher não doía-se compreendera de as que palavras seu de próprio Cristo, povo, mas a quem haviam sido sentiu-lhes a confiados os solene sagrados importância. oráculos, Deixasse sua de atitude ouvir leve, a voz de Deus a gracejadora, falar-lhes por começou intermédio a de seu mudar. filho. Supondo No entanto, que Jesus falasse o do nobre poço que lhes possuía estava em certo frente, grau de disse, fé. Senhor, pois viera tu não pedir tens aquilo com que que se lhe atirar, afigurava e o poço a é mais fundo. preciosa Onde, de pois, todas as tens bênçãos. a água viva?
Jesus tinha um maior dom que o nosso ainda pai Jacó, maior para que nos conceder. deu o poço, bebendo Desejava ele próprio dele, não somente curar a ela criança, via diante de si, mas tornar o apenas um régulo e sedento sua viajante, casa participantes das bênçãos poento. da salvação, e Comparou acender uma em seu luz em espírito Cafarnaum, com o honrado que se devia patriarca tornar Jacó. em breve o cenário de Alimentava o seus sentimento próprios tão laboral, labores, de que nenhum o outro nobre poço devia compreender poderia ser primeiro, igual no àquele entanto, que fora sua legado pelos própria pais, necessidade, para que olhava pudesse atrás desejar aos a graça pais de Cristo. e ao futuro. Esse a régulo vinda do representava Messias, muitos de ao sua passo própria que a nação. esperança desses antepassados, Interessavam-se em o Jesus próprio Messias, por motivos estava ao egoístas. seu lado, Esperavam ela o receber, não por conhecia. meio de seu poder, Quantas qualquer almas benefício sedentas particular se e acham faziam hoje depender junto à sua fonte fé viva da e obtenção olham, desse favor todavia, temporal. A distância, ignoravam, em busca das porém, fontes da sua vida, enfermidade espiritual. não digas em e teu não coração viam a necessidade quem subirá que ao tinham céu, da graça divina, isto é, a trazer do como alto a um Cristo, jato de luz, ou as quem palavras descerá do ao Salvador ao abismo, nobre, isto lhe é, desnudaram tornar a trazer o dentre os próprio mortos coração. a Cristo. Viu que A seus palavra está motivos em junto buscar de a Jesus ti, eram egoístas. na tua boca e no sua teu vacilante coração fé apareceu-lhe com a tua boca em seu confessares verdadeiro ao Senhor caráter, Jesus, e em em teu teu coração coração creres aflição, que Deus o ressuscitou compreendeu dos que mortos, sua incredulidade serás salvo. poderia custar a Jesus vida não do respondeu imediatamente à pergunta Conheceu que a estava seu em respeito, presença mas daquele com que solene lia os seriedade pensamentos disse, e a quem qualquer tudo que era beber possível. desta água tornará em a angustiosa ter sede. súplica, Mas clamou: aquele que beber Senhor, da água que eu lhe desce der, antes que meu filho nunca morra, terá sede, porque sua a fé água que eu lhe apoderou-se der de Cristo, se fará nele como uma a de Jacó, fonte de quando água lutando que com o salte anjo, para a exclamara: vida eterna. não te deixarei ir. Aquele que se busca não me dessedentar-se abençoares. nas fontes deste Como mundo, Jacó, beberá prevaleceu. apenas para tornar a ter O Salvador não pode recusar toda o parte pedido de estão uma os alma homens que a descontentes, ele se apega, anseiam alegando qualquer sua coisa grande que lhe supra a necessidade. necessidade da alma. Vai, disse, Unicamente o teu um filho lhes vive. pode satisfazer O essa nobre necessidade. deixou a presença do O que o Salvador mundo necessita com uma é o paz e desejado alegria de todas as que nações, nunca dantes é Cristo. experimentara. A divina Não graça somente que crer só que seu ele filho pode seria comunicar restabelecido, é uma água mas viva, com firme purificadora, confiança esperou em refrigerante Cristo e como o revigoradora Redentor. da alma. Na mesma Jesus hora, não queria os dar a que ideia velavam de a que criança um moribunda único sorvo no da lar de água da Cafarnaum vida bastasse ao que a notaram recebe. uma súbita e O que misteriosa experimenta o mudança. amor de Cristo Anelará anelará com semblante do continuamente mais, doentinho a mas sombra não da busca morte. nenhuma outra O coisa. rubor da febre As ceder a riquezas, lugar ao suave honras brilho e da prazeres saúde do mundo que voltava. não o atraem. Os mortiços O olhos contínuo grito iluminaram-se de sua alma de é, inteligência mais de ti. e as forças E voltaram aquele ao que débil revela e à alma emagrecido suas necessidades organismozinho. está à Nenhum espera vestígio da para moléstia lhe saciar permaneceu a na fome criança. e a sede. A carne ardente de Falharão febre todo o tornar-se recurso e dependência tenra humanos. e fresca, As cisternas emergindo esvaziar-se-ão, pequeno em sono os poços tranquilo. se hão de secar. A febre o Nosso deixara Redentor, mesmo porém, durante o calor é uma do dia. fonte A família inesgotável. pasmou. Podemos e grande beber foi o regozijo. e beber mais. Caná e não distava sempre muito de encontraremos Cafarnaum, novo de modo abastecimento. que o oficial poderia Aquele haver em chegado quem à Cristo casa habita na tarde do tem dia em em que si estivera mesmo com Jesus. a fonte da bênção. Mas não se Uma apressou na fonte jornada de água que regresso. salte para a vida Só eterna. na manhã seguinte, Dessa chegou a fonte Cafarnaum. poderá tirar forças Que e chegada graça suficientes aquela. para todas Ao as partir suas em busca de necessidades. Jesus, tinha o coração Ao falar opresso Jesus de da água dor. viva, A o mulher brilho do o sol olhou com afigurava-se-lhe atenta cruel, curiosidade. uma ironia ao Ele cântico lhe dos pássaros. despertara o interesse Agora, e com incitara o diversos desejo de sentimentos receber de o som dom de de que que falava, dir-se-ia que percebia toda a não ser natureza água se do revestira poço de Jacó novo que se aspecto. referia. Novos Pois são os olhos dessa com água que contempla usava ela o que o rodeia. continuamente, bebendo, Enquanto, e na tendo quietação das novamente horas sede. matinais, prosseguia Senhor, em sua jornada, disse ela, afigurava-se dá-me dessa que água toda a para que natureza não mais o tenha acompanhava sede num e não louvor venha a aqui Deus. tirá-la. Jesus Estando ainda ainda a alguma então distância de abruptamente casa, a conversa. servos lhe saíram ao Antes que essa encontro, alma pudesse ansiosos receber de o dom lhe que ele sossegar a alma ansiava que conceder-lhe, acreditavam suspensa. seria preciso que fosse Nenhuma levada surpresa a mostra, reconhecer entretanto, seu em pecado face das e novas seu que lhe Salvador. trazem, mas Disse com ele, profundeza de interesse vai, que não chama o podem teu marido compreender, e vem cá. indaga a que Ela horas a respondeu, criança melhorara. Não tenho marido. Respondem,
Assim, Ontem esperava às 7h hora a febre o deixou. nesse sentido. Na mesma hora em que a fé se apegara à afirmação, Disseste bem, teu não filho tenho vive, marido. o divino amor tiveste tocara 5 maridos, a moribunda E criança. o que agora tens, O pai não é teu corre marido. pressuroso a Isto saudar o filho. disseste com verdade. Aperta-o de A encontro ao ouvinte coração, tremeu. como alguém arrebatado. Misteriosa mão estava voltando as páginas de sua vida, apresentando aquilo que esperava manter sempre oculto. Quem era esse que podia ler-lhe os segredos da vida? Acudiram-lhe pensamentos da eternidade, do juízo futuro, quando tudo o que é agora oculto será revelado. A esse clarão despertou a consciência. Não podia negar nada, mas buscou escapar a qualquer menção de um assunto tão indesejado. Com profunda reverência, disse: Senhor, vejo que és profeta. Então, esperando abafar a convicção, voltou-se para pontos de controvérsia religiosa. Se este fosse profeta, certamente lhe poderia dar instruções a respeito desses assuntos tão longamente discutidos. Pacientemente, Jesus permitiu que ela dirigisse a conversa à sua vontade. Espreitava, entretanto, o ensejo de fazer penetrar-lhe a verdade no coração. Nossos pais adoraram neste monte, disse ela, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Achava-se mesmo à vista o monte Gerizim. Seu templo estava demolido e só o altar restava. O lugar de culto havia sido motivo de rivalidade entre judeus e samaritanos. Alguns dos ancestrais dos últimos pertenceram outrora a Israel. Devido a seus pecados, porém, o Senhor permitira que fossem subjugados por uma nação idólatra. Durante muitas gerações, haviam estado misturados com adoradores de ídolos, cuja religião lhes contaminara gradualmente a sua. Verdade é que asseveravam que seus ídolos se destinavam apenas a lembrar-lhes o Deus vivo, o soberano do universo. Não obstante, o povo era levado a reverenciar as imagens de escultura. Quando o templo de Jerusalém fora reconstruído, nos dias de Esdras, os samaritanos desejaram unir-se aos judeus nessa ereção. Este privilégio lhes foi negado e acerba animosidade suscitou-se entre os dois povos. Os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim. Ali adoravam segundo o ritual mosaico, conquanto não renunciassem inteiramente à idolatria. Mas sobrevieram-lhes desastres, seu templo foi destruído pelos inimigos e pareciam achar-se sob maldição. Apegavam-se, todavia, às suas tradições e formas de culto. Não queriam reconhecer o templo de Jerusalém como a casa de Deus, nem admitir que a religião dos judeus era superior à sua. Respondendo à mulher, Jesus disse: Crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus mostrara ser isento do preconceito judaico contra os samaritanos. Agora, procurava derribar o mesmo preconceito da parte desta samaritana contra os judeus. Ao mesmo tempo que aludia à corrupção da fé dos samaritanos pela idolatria, declarou que as grandes verdades da redenção haviam sido confiadas aos judeus e que dentre eles devia aparecer o Messias. Nos Sagrados Escritos tinham clara apresentação do caráter de Deus e dos princípios de seu governo. Jesus se colocou juntamente com os judeus como sendo aqueles a quem o Senhor outorgara conhecimento a seu respeito. Era seu desejo erguer os pensamentos de sua ouvinte acima de questões de formas, cerimônias e controvérsias. A hora vem, disse, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí se declara a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos quando disse: aquele que não nascer de novo, de cima, diz outra versão, não pode ver o reino de Deus. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado, são os homens postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é mister nascermos do Divino Espírito. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos-á voluntária obediência a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do Espírito Santo. É pelo Espírito que toda prece sincera é ditada e tal prece é aceitável a Deus. Onde quer que a alma se dilate em busca de Deus, aí é manifesta a obra do Espírito e Deus se revelará a essa alma. A tais adoradores ele busca, espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Enquanto a mulher falava com Jesus, foi impressionada por suas palavras. Nunca ouvira esses sentimentos expressos por parte dos sacerdotes de seu povo ou dos judeus. Ao ser-lhe exposta sua vida passada, tornara-se cônscia de sua grande necessidade. Percebera a sede de sua alma que as águas do poço de Sicar jamais poderiam saciar. Coisa alguma de tudo com que estivera em contato até então a despertara para a mais elevada necessidade. Jesus a convencera de que lia os segredos de sua vida. Sentiu, entretanto, que ele era seu amigo, compadecendo-se dela e amando-a. Se bem que a própria pureza que dele emanava lhe condenasse o pecado, não proferia palavra alguma de acusação, mas falara de sua graça que lhe podia renovar a alma. Nela se começou a formar a convicção acerca de seu caráter. Surgiu-lhe no espírito a indagação. Não poderia este ser o tão longamente esperado Messias? Disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Ao ouvir a mulher estas palavras, a fé brotou-lhe no coração. Aceitou a maravilhosa comunicação dos lábios do Divino Mestre. Essa mulher encontrava-se em disposição de espírito capaz de apreciar. Estava pronta para receber a mais excelente revelação, pois interessava-se nas Escrituras e o Espírito Santo lhe estivera preparando a mente para a recepção de maior luz. Estudara a promessa do Velho Testamento: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Anelava compreender esta profecia. A luz já lhe estava fulgindo no espírito. A água da vida, a vida espiritual que Cristo dá a toda a alma sedenta, começara a brotar-lhe no coração. O Espírito do Senhor trabalhava nela. A positiva declaração de Cristo a essa mulher não podia ter sido feita aos fariseus, cheios de justiça própria. Era muito mais reservado quando falava com eles. Aquilo que fora retido aos judeus
e que os discípulos haviam recebido recomendação de guardar em segredo, foi a ela revelado. Jesus viu que ela empregaria seu conhecimento em levar outros a partilhar de sua graça. Ao voltarem os discípulos de seu mandado, ficaram surpreendidos de encontrar o mestre falando com a mulher. Não tomara o refrigerante sorvo que desejara, nem se deteve para comer o alimento trazido pelos discípulos. Havendo-se retirado a mulher, insistiram em que comesse. Viram-no silencioso, absorto, como em estática meditação. O semblante irradiava-lhe e temeram interromper sua comunhão com o céu. Sabiam, no entanto, que estava desfalecido e fatigado, e julgaram seu dever lembrar-lhe sua necessidade física. Jesus lhes reconheceu o amorável interesse e disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos cogitaram quem lhe poderia ter trazido alimento. Ele, porém, explicou: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como suas palavras à mulher lhe houvessem despertado a consciência, Jesus regozijou-se. Viu-a bebendo a água da vida e sua própria fome e sede foram mitigadas. O cumprimento da missão para cujo desempenho deixara o céu fortalecia o Salvador para seus labores, sobrepondo-o às necessidades humanas. Ministrar a uma alma faminta e sedenta da verdade era-lhe mais grato que comer ou beber. Constituía um conforto, um refrigério para ele. A beneficência era a vida de sua alma. Nosso Redentor tem sede de reconhecimento. Tem fome da simpatia e do amor daqueles que comprou com seu próprio sangue. Anela com inexprimível desejo que venham a ele e tenham vida. Como a mãe espreita o sorriso de reconhecimento de seu filhinho, o qual lhe revela o alvorecer da inteligência, assim está Cristo, atento à expressão de grato amor que revela haver começado a vida espiritual na alma. A mulher enchera-se de alegria ao escutar as palavras de Cristo. A maravilhosa revelação fora quase demasiado forte para ela. Deixando o cântaro, voltou à cidade para levar a outros a mensagem. Jesus sabia por que ela se fora. O cântaro esquecido revelava eloquentemente o efeito de suas palavras. O veemente desejo de sua alma era obter a água da vida, e olvidou seu objetivo em ir ao poço, esquecendo a sede do Salvador que se propusera satisfazer. Coração transbordante de alegria, apressou-se em ir comunicar a outros a preciosa luz que recebera. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, disse ela aos homens da cidade. Porventura não é este o Cristo? Suas palavras tocaram o coração deles. Havia em sua fisionomia expressão nova, uma transformação em todo o seu aspecto. Despertou-se-lhes o interesse em ver Jesus. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus, ainda sentado à borda do poço, pôs-se a olhar para os campos de trigo que se estendiam diante dele, seu delicado verdor banhado pelos dourados raios do sol. Chamando a atenção dos discípulos para a cena, serviu-se dela como de um símbolo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E olhava, enquanto assim dizia, aos grupos que se vinham dirigindo ao poço. Faltavam 4 meses para a ceifa do cereal.
Havia, entretanto, uma colheita pronta para o ceifeiro. O que ceifa, disse, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Aí indica Jesus o sagrado serviço que devem a Deus os que recebem o Evangelho. Cumpre-lhes ser instrumentos vivos em suas mãos. Ele lhes exige o serviço individual. E quer semeemos ou ceifemos, trabalhamos para Deus. Um espalha a semente, outro ajunta na ceifa, e tanto o semeador como o ceifeiro recebem galardão. Regozijam-se ambos na recompensa do seu labor. Jesus disse aos discípulos: Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O Salvador antecipa aqui a grande colheita do dia de Pentecoste. Os discípulos não deviam considerá-la como resultado dos próprios esforços. Entravam no trabalho de outros homens. Desde a queda de Adão, Cristo estivera sempre a confiar a semente da palavra a seus escolhidos servos para ser semeada nos corações humanos. E uma invisível influência, sim, uma força onipotente, operava silenciosa, mas eficazmente para produzir a colheita. O orvalho, a chuva e o sol da graça de Deus haviam sido dados para refrescar e nutrir a semente da verdade. Cristo estava prestes a regar a semente com seu próprio sangue. Seus discípulos tinham o privilégio de ser coobreiros dele e dos santos homens da antiguidade. Pelo derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, milhares se haviam de converter em um dia. Isso era o resultado da semente lançada por Cristo, a colheita de seu labor. Nas palavras dirigidas à mulher à borda do poço, fora lançada boa semente e quão rapidamente se obteve a colheita. Os samaritanos vieram a ouvir Jesus e nele creram. Aglomerando-se ali em torno dele, assediaram-no com perguntas, recebendo ansiosamente suas explicações de muitas coisas que para eles haviam sido obscuras. Escutando-o, suas perplexidades se começaram a desvanecer. Era como um povo em meio de grande treva, seguindo um súbito raio de luz, até chegarem à claridade do dia. Mas não se satisfizeram com essa breve entrevista. Ansiavam ouvir mais e dar a seus amigos também oportunidade de ouvir esse maravilhoso mestre. Convidaram-no a ir à sua cidade, pedindo-lhe que ficasse com eles. Durante 2 dias deteve-se em Samaria e muitos mais creram nele. Os fariseus desprezavam a simplicidade de Jesus. Passavam-lhe por alto os milagres e pediam-lhe um sinal de que era o Filho de Deus. Os samaritanos, porém, não pediram sinal, e Jesus não operou nenhum milagre entre eles, a não ser a revelação dos segredos da vida da mulher junto ao poço. Entretanto, muitos o receberam. Em sua nova alegria disseram à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os samaritanos criam que o Messias havia de vir como o Redentor não só dos judeus, mas do mundo. O Espírito Santo dele predissera por meio de Moisés como um profeta enviado por Deus. Por intermédio de Jacó, fora declarado que a ele se congregariam os povos, e de Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Nessas escrituras baseavam os samaritanos sua fé no Messias.
O fato de haverem os judeus interpretado mal os últimos profetas, atribuindo ao primeiro advento a glória da segunda vinda de Cristo, levara os samaritanos a desprezar todos os sagrados escritos, com exceção dos que foram dados por meio de Moisés. Ao demolir, porém, o Salvador essas falsas interpretações, muitos aceitaram as últimas profecias e as palavras do próprio Cristo com relação ao reino de Deus. Jesus começara a derribar a parede de separação entre os judeus e os gentios e a pregar salvação a todo o mundo. Conquanto judeu, misturava-se sem restrições com os samaritanos, anulando os costumes farisaicos de sua nação. Apesar de seus preconceitos, aceitou a hospitalidade desse povo desprezado. Dormiu sob seu teto, comeu com eles à mesa, partilhando do alimento preparado e servido por suas mãos. Ensinou em suas ruas e tratou-os com a máxima bondade e cortesia. No templo de Jerusalém havia apenas uma baixa parede divisória entre o pátio exterior e as outras dependências do sagrado edifício. Viam-se nessa parede inscrições em diferentes línguas declarando que ninguém, a não ser os judeus, podia ultrapassar esses limites. Houvesse um gentil ousado penetrar no interior, teria profanado o templo e o pagaria com a vida. Mas Jesus, o originador do templo e de seu serviço, atraía a si os gentios pelo laço da simpatia humana, ao passo que sua divina graça lhes trazia a salvação que os judeus rejeitavam. A permanência de Jesus em Samaria destinava-se a ser uma bênção para os discípulos, ainda sob a influência do fanatismo judaico. Julgavam que, para serem leais à sua nação, era preciso que nutrissem inimizade contra os samaritanos. Admiravam-se da conduta de Jesus. Não se podiam recusar a seguir-lhe o exemplo e, durante os 2 dias passados em Samaria, a fidelidade para com ele lhes manteve em sujeição os preconceitos. Todavia, no coração, continuavam irreconciliados. Foram tardios em aprender que seu desprezo e ódio devia dar lugar à piedade e à simpatia. Após a ascensão do Senhor, porém, suas lições foram recordadas por eles, assumindo novo significado. Depois do derramamento do Espírito Santo, relembraram o olhar do Salvador, suas palavras, o respeito e a ternura de seu trato para com esses desprezados estrangeiros. Quando Pedro foi pregar em Samaria, pôs em seu trabalho o mesmo espírito. Quando João foi chamado a Éfeso e a Esmirna, lembrou-se do incidente de Siquém e encheu-se de gratidão para com o Divino Mestre, que, prevendo as dificuldades que haviam de enfrentar, lhes proporcionara auxílio com seu próprio exemplo. O Salvador continua ainda a fazer a mesma obra que realizou quando ofereceu água da vida à mulher de Samaria. Os que se chamam seus seguidores podem desprezar e evitar os párias da sociedade. Circunstância alguma de nascimento ou nacionalidade, porém, nenhuma condição de vida pode desviar seu amor dos filhos dos homens. A toda alma, embora pecadora, Jesus diz: se me pedisses, eu te daria água viva. O convite evangélico não deve ser amesquinhado e apresentado apenas a uns poucos escolhidos que, supomos, nos farão honra caso o aceitem. A mensagem deve ser dada a todos. Onde quer que haja corações abertos para receber a verdade, Cristo está pronto a instruí-los. Revela-lhes o Pai e o culto aceitável àquele que lê os corações.
Para esses, não emprega nenhuma parábola. Como à mulher junto ao poço, ele diz: Eu sou, eu que falo contigo. Quando Jesus se sentou para descansar à beira do poço de Jacó, havia chegado da Judéia, onde seu ministério pouco fruto produzira. Fora rejeitado pelos sacerdotes e rabis, e os próprios que professavam ser seus discípulos deixaram de perceber-lhe o divino caráter. Achava-se desfalecido e fatigado. Não negligenciou, no entanto, a oportunidade de falar a uma única mulher, conquanto fosse uma estranha, inimiga de Israel e vivendo abertamente em pecado. O Salvador não esperava que se reunissem congregações. Começava muitas vezes suas lições tendo apenas poucas pessoas em volta de si, mas, um a um, os transeuntes paravam para escutar, até que uma multidão, maravilhada e respeitosa, ficava a ouvir as palavras de Deus através do Mestre, enviado do céu. O obreiro de Cristo não deve julgar que não pode falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor com que o faz a um maior auditório. Poderá haver uma única pessoa a escutar a mensagem. Quem poderá, entretanto, dizer até onde se estenderá sua influência? Pouca importância, mesmo para os discípulos, parecia ter essa mulher de Samaria para o Salvador gastar com ela seu tempo. Ele, porém, raciocinou mais fervorosa e eloquentemente com ela do que com reis, conselheiros ou sumos sacerdotes. As lições por ele dadas àquela mulher têm sido repetidas até aos mais afastados recantos do mundo. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou-se mais eficiente missionária que os próprios discípulos. Estes nada viram em Samaria indicativo de um campo promissor. Tinham os olhos fixos numa grande obra a ser feita futuramente. Não viram que exatamente em torno deles havia uma colheita a fazer. Por meio da mulher que haviam desprezado, porém, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz a seus concidadãos. Essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida.